Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, nós estamos estudando o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Essa é a nossa revista e nós estamos na lição de número 4. E o tema dessa lição é o início da perseguição. Nós vamos ler primeiro Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O tema dessa lição é o início da perseguição. E vamos ler então agora Atos 3,15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E Atos 3, de 1 a 10, quais são os fatos que estão nesse capítulo? Primeiro, um coxo de nascença, ele é curado. Pedro prega a multidão, o conselho leva os apóstolos a julgamento e a igreja ora, né? Então vamos dar sequência a essa lição. Primeiro, quem era esse povo? Quais eram as características daquelas pessoas que estavam ali? Primeira coisa que a gente vê, era um povo carente. Atos 3, versículos 1 e 2 diz, né, lá, que o ministério de Jesus foi marcado pelo atendimento a gente que sofria, que vivia naquela terra em seu tempo. Os discípulos, eles iniciaram o seu ministério confrontados com essa realidade, né? Com essa dura realidade, com a existência de mendigos, de coxos, de miseráveis. E naquele local havia a Porta Formosa, que era a porta do Nicanor, né? Que era o lado oriental, que separava o recinto do templo do pátio dos gentios. Era uma porta de separação, né? E ela tinha 22 metros de altura e ela era coberta de bronze, né? Ou seja, uma ostentação. Quanta ostentação a gente vê nos tempos atuais, né? Então, primeiro era um povo carente, né? Esse pessoal aí de miseráveis, né? Coxos, mendigos e tudo mais. Segunda pessoa, né? Segundo tipo de pessoa que estava ali, era um povo culpado. Como assim culpado? Atos 3, versículos 14 e 15 diz: vocês mataram o autor da vida. A culpa era mais evidente naquele povo e também a marca das pessoas que nos cercam atualmente. Quantas pessoas que estão perto de nós que se sentem culpadas de uma coisa ou de outra. E às vezes carregam essa culpa por muitos e muitos anos. Terceiro tipo de pessoa, né? Um povo confuso. Atos 3,17 diz o seguinte: e agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Ou seja, pessoas que estavam ali e que não sabiam, né? Não tinham muita noção das coisas. E a nossa responsabilidade, então, a nossa responsabilidade bíblica é atuar de forma eficaz e responsável para que todos conheçam a luz do Evangelho, para que todos tenham conhecimento e sejam salvos dessa ignorância que está por aí. E as autoridades? Quais eram as autoridades naquele tempo, né? Nós vamos ver primeiro o seguinte, lá em Atos 4:10, o sinédrio, quando diz essa expressão sinédrio, era o corpo de autoridade judaica que funcionava durante o governo romano e com poderes para julgar, né, os próprios judeus. Era composto de 71 líderes, sendo muitos deles ex-sumos sacerdotes. E esses líderes, eles tinham amplos poderes, exceto a pena de morte. Bem, segundo tipo de pessoa que a gente vai ver ali, os ressentidos. Atos 4:2 diz o seguinte: os apóstolos traziam a público argumentos e provas evidentes que comprometiam as autoridades dos judeus.
E aí então a gente vê que os fariseus, eles aceitavam a ressurreição. Mas os saduceus, que eram o segundo grupo de pessoas, eles tinham como ponto fundamental da sua fé a negação forte dessa possibilidade. Eles não aceitavam a ressurreição. Terceiro tipo ali de pessoas, os admirados. Atos 4:13 diz o seguinte: a razão para a admiração, ela era a maneira ousada e sóbria como os discípulos se apresentavam. Os milagres, as bênçãos extraordinárias, o êxtase, são sempre fatos de momentos especiais e os seus efeitos passam, né? São coisas passageiras. Mas os discípulos, eles eram admirados pelas obras, pelo que eles faziam. E os ameaçadores? Atos 4:21, a gente pode ver o seguinte: o protagonista de Atos capítulos 1 e 2 é o Espírito Santo, ele atuando, né? E nos versículos de Atos 3-6, a gente vai ver que é o diabo, é a atuação do diabo ali fazendo as suas obras, né? E a arma primitiva do diabo era a violência física. A palavra de Deus diz que o futuro também será marcado por ameaças, e o auge disso será manifesto na pessoa do anticristo. Bem, já que nós vimos, né, pessoas, autoridades, e os apóstolos, o que a gente pode falar deles? O que a gente pode dizer é o seguinte: havia poder. A fonte de poder estava em uma igreja que orava e sustentava aquelas pessoas. A gente vê isso lá em Atos 4, versículo 31, né? Havia mensagem. O sermão de Pedro, né, que a gente já viu, era cristocêntrico e incluía o evidente chamado ao arrependimento, que resultaria em 3 bênçãos. Primeiro, o cancelamento dos pecados, tempos de refrigério e o envio de Cristo, né? Outra coisa que a gente vê com relação aos apóstolos, havia fruto. O sucesso segundo Deus significa o bem ao próximo e pode incluir sofrimento. E aí nós vamos pensar o seguinte: quais são os desafios do nosso tempo, né? Quem são as pessoas que estão aí? Quais são os tipos de pessoas que estão aí ao nosso redor, com as quais nós estamos tendo contato? E a igreja? Como tem se posicionado com relação a essas pessoas? O que ela tem feito? No nosso momento musical, já que a gente está falando de todo esse processo de lutas, de guerras, né, de confronto, vamos ver o hino 454 do cantor cristão, Vitórias nas Lutas. Vamos cantar?
nosso momento de intercessão, nós vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. Nós temos aí o mês de abril que chegou com tantas bênçãos, com tantas vitórias. Foi um momento muito festivo na nossa igreja, muito alegre. Vamos agradecer a Deus por esses momentos. Vamos clamar pelo nosso país. O nosso país, os nossos dirigentes, os nossos líderes precisam do nosso clamor, que a gente precisa sempre interceder por eles. Vamos orar pelos nossos missionários. Daniel, Magda, aquela família que atua lá na cidade de Paracatu, com tantos desafios. O Tiago e a Isabela, aquela família que está lá em São Paulo, que também precisa do nosso clamor. E Ana Paula e família que está lá em Manaus. E os demais missionários, vamos clamar por missões. Vamos orar pelas nossas famílias. As nossas famílias que passam por tantas dificuldades financeiras, emocionais, na parte física, né? São tantas doenças, vamos clamar pelas nossas famílias. E vamos orar pelo nosso bairro Padre Eustáquio, para que a palavra de Deus possa alcançar o coração das pessoas. Tantas pessoas já estão vindo, né, à nossa igreja, e nós estamos muito felizes com ela. Que outras pessoas possam vir e que a nossa palavra ela possa estar chegando a essas pessoas no sentido do convite, de um bom convite e de estar conosco nos nossos cultos. Vamos orar pelo pastor Valquimar, pelo seu ministério, pela sua saúde, para que Deus coloque ao redor desse homem homens e mulheres para ajudá-lo. Vamos orar pela Lídia, pela Laís e pelo Saulo, para que Deus abençoe essa família. E vamos orar pelos nossos ministérios, né? Nossos ministérios que estão aí atuando, fazendo a sua obra, para que Deus possa capacitar a cada um de nós, para que outras pessoas possam aceitar o convite de trabalho e possam sempre oferecer o melhor. Vamos orar pela nova diretoria, essa diretoria que está aí, que já tomou posse, que já está atuando, para que todos façamos um bom trabalho para a glória de Deus. E vamos orar pelos nossos diáconos, né? Essas pessoas que estão próximas ao pastor, para que Deus capacite a cada um deles. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas ofertas, pelas pessoas que estão dando, pelas pessoas que estão ofertando, para que Deus possa abençoar, e aquelas pessoas que não estão ofertando, para que possam fazê-lo num tempo bem oportuno. E vamos orar pelo nosso tesoureiro, para que Deus esteja abençoando esse homem. Vamos orar pelos grupos musicais. Nossa igreja tem grupos musicais, isso é muito bom, para que Deus esteja abençoando a cada um deles, né? E vamos orar para que outras pessoas também, né, possam vir participar desses grupos, que há sempre um lugar para mais pessoas. E vamos orar por esse grupo tão bonito da nossa igreja, os nossos idosos e nossos enfermos, para que Deus esteja abençoando a cada um deles. E aquelas pessoas que estão cuidando dos idosos, dos enfermos, para que Deus possa abençoá-los, possa dar saúde, sabedoria a cada um dessas pessoas que estão aí. Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né? Essas pessoas que são tão especiais. Tenham todos um bom dia, um bom estudo e que possamos estar juntos em breve, tá? Deus te abençoe e uma boa semana.